Estamos aqui em mais um episódio do Podcast, esse espaço de educação empreendedora onde a gente recebe empreendedores que trazem insights, sua experiência e, claro, muito conteúdo prático para você aí aplicar no seu negócio ou na sua vida. E antes de mais nada, de falar sobre o que a gente vai conversar hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, deixar o like para que o algoritmo possa trabalhar e entregar esse conteúdo para quem está precisando ouvir o tema que a gente vai falar hoje e, claro, seguir a gente em todas as plataformas, né, Otávio? Siga a gente, compartilha, porque a gente fala de educação empreendedora e a gente traz pessoas da vida real, aquelas pessoas assim que nem escreveram o livro ainda porque não tiveram tempo, mas são pessoas que têm uma educação aqui, ó, pulsante, Tamires. Verdade. E se você acompanha sempre a gente, você deve estar notando alguma coisa diferente aqui no nosso cenário, porque hoje a gente viajou em mais de 3 mil quilômetros, né? Quase 3 mil quilômetros. Saiu do calor, veio pro frio, mas a educação continua. Exatamente. Hoje a gente está gravando direto aqui de São Paulo, do Espaço Joel J, no estúdio do Joel J, esse espaço aqui que transpira prosperidade e energia e performance. E a gente vai receber muitos convidados legais nessa série de conteúdos que a gente vai gravar aqui no Espaço Joel J, né, Otávio? Vamos lá. Você está acompanhando a gente, não perde por esperar que o nosso convidado é maravilhoso. Só em você assistir aqui já vai aumentar teu saldo bancário. Verdade. E falando de saldo bancário, a gente vai falar hoje de um tema que é importante para todo mundo, mas principalmente o empreendedor, que é dinheiro. Vamos falar sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre ganhar dinheiro, sobre investir, sobre muita coisa. E a nossa convidada hoje, ela é especialista nesse assunto. Vou ler um pouco do currículo porque ele é extenso. A gente vai ler só um pouquinho para que ela possa ir contando ao longo do episódio pra gente tudo que ela entrega aí para os clientes dela. Estamos com a Gláucia Coutinho, que é advogada por formação e atuou quase 20 anos como executiva jurídica e de recursos humanos em empresas do setor logístico portuário. Em 2018, decidiu empreender e fundou uma empresa voltada para a educação financeira de mulheres, que em 2025 completou 7 anos de atuação. Hoje, seu principal foco é justamente esse, mentorar mulheres em investimentos, como lidar com o próprio dinheiro, e essa mentoria ela é reconhecida pelo MEC, ou seja, não é só uma mentoria da internet, mas também tem essa validação aí do nosso órgão de educação. Bem-vinda ao nosso podcast, Cláudia. Muito obrigada. Fez um texto ali. Nossa, a gente volta, né? Tem 7 anos. Nossa, aconteceu isso tudo, né? Em 7 anos, que às vezes a gente tá no corre-corre e não vê, né? Não percebe, né? O tempo passando, Opa, né? Gente, obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. Muito honrada de saber que a gente vai chegar também um pouquinho lá em Belém, né? Eu sei que tem muita gente que acompanha vocês, não só em Belém, né? Mas é um lugar, estava comentando com o Otávio um pouquinho antes da gente entrar, que eu trabalhei muito com empresas que tinham filiais em Belém, mas eu nunca fui a Belém. Olha que coisa horrível, né? Já vamos mudar isso muito em breve. Já fica o convite para ir lá tomar um açaí de verdade. É isso aí. Eu quero conhecer como é que é a história da pupunha. A pupunha, exatamente. Só para dar um contexto para vocês, a gente estava explicando para o pessoal aqui de São Paulo o que é a famosa frase que as mulheres de Belém usam, rosto de pupunha. Se você não é de Belém e quer saber, fica até o final, que até o final eu vou explicar o que é. Ou manda um direct lá para Tamires no... como é que é o teu arroba? Tamires.Ishimori. Aí você pergunta, Tamires, que história é aquela de pupunha e rosto de pupunha, né? ela vai te explicar direitinho. Exatamente. Gláucia, muito bom ter você com a gente, muito bom. Quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, sobre essa questão de mulheres investir, eu quero já começar te fazendo uma pergunta, que é uma dor minha também. Por que nós mulheres temos tanto medo de ganhar dinheiro? E medo mesmo, né? A gente quer muito dinheiro, que é meio contraditório, né? Eu quero muito dinheiro, mas eu tenho medo de ganhar esse dinheiro. Eu acho que tem uma questão, assim, cultural, né? Não só cultural Brasil, né? Eu acho que tem uma questão de gênero, da cultura, mas dessa questão da mulher precisar se provar o tempo inteiro, né? Então, às vezes, a gente fica muito preso em detalhe, às vezes a gente fica muito preso na execução, às vezes a gente fica muito preso com várias coisinhas pequenininhas, sem focar naquela questão do dinheiro em si, porque a gente se compara do ponto de vista profissional. E não é um medo consciente. Esse é o grande ponto, né? Quando a gente fala assim, eu não tenho medo de ganhar dinheiro. Aí você conversa um pouco com aquela mulher e você fala assim, tem. Porque ela faz coisas muito mais difíceis, rebuscadas em relação ao trabalho, mas quando ela precisa fazer uma coisa super simples para virar a chave em relação ao dinheiro, ela não faz, né? Então, um ponto que pega para mim, eu lembro de um período onde eu atendia muitas médicas. E essas médicas traziam para mim assim, nossa, Gláucia, eu tenho especialização disso, daquilo. Aí tinha uma mão cheia de especialização no Brasil, fora do Brasil e tal. E aí falava assim, mas fulano
tem muito menos especialização do que eu e ele cobra X na consulta, ou ele tem um ganho muito maior no que ele faz. Então tem essa coisa também da gente não querer se expor. Eu acho que tem um medo de ser julgada. E aí esse medo de ser julgada traz essa questão de eu não ganhar o dinheiro que eu gostaria de ganhar, né? De se expor do ponto de vista de, eu sou tão boa quanto, mas se eu for lá subir no palco e se eu aparecer, pode ser que eu seja julgada. Então, deixa eu fazer quieta, deixa eu fazer escondido, deixa eu fazer do meu jeitinho aqui, sem aparecer tanto. Que eu acho que é isso, esse medo da exposição, esse medo traz essa questão do medo do ganhar esse dinheiro. Verdade, você estava falando isso, eu acredito também que tem um histórico de que o dinheiro ele tem uma cara masculina, né? Porque quando você vai, por exemplo, eu tenho uma empresa de marketing, quando a gente vai buscar, por exemplo, imagens de poder, que o poder também está ligado ao dinheiro, a gente vê imagens muito masculinas, né? Então como se o dinheiro estivesse circulando ali na mão dos homens, né? E essa questão também dessa síndrome do impostor que as mulheres têm, é algo que eu ouço com muita frequência. Eu tenho uma mentoria também para mulheres na área de marketing, e eu também passo por isso. Porque por muitas vezes eu digo, nossa, será que vale realmente isso que eu tô cobrando? Ou será que será que alguém vai querer pagar? E aí a gente vê homens, em geral, com muito mais confiança. Não, é meu preço e dizem lá o preço que é sem piscar, né? E não tem essa barreira toda, né? Então eu acredito que a gente tem essa missão de mudar, né, esse cenário. Até porque hoje no Brasil a maioria das chefes de famílias são mulheres. E você trouxe um ponto muito importante, que assim, hoje a gente tem essa informação muito clara, né? Sim. Então, mais da metade das famílias brasileiras hoje, o carro-chefe, quem banca essa família é a mulher, com o trabalho dela. Então, esse é um ponto relevante. Mas quando a gente vai olhar para números de mulheres investidoras, isso está lá embaixo. A gente está falando de 20%, 23% de mulheres que investem. Então, esse é um primeiro ponto. E um ponto que você trouxe que me traz essa questão do precificar, da síndrome da impostora, foi uma das coisas que me mobilizou a abrir a empresa. Eu lembro na época que eu estava à frente do RH de um dos portos que eu trabalhei, e uma das coisas que apareceu e que me deixou enlouquecida foi a abertura de uma vaga de gestão na empresa. Era uma vaga para gerente. E aí eu falei, legal, sabe quando você vê a descrição da vaga, né, o gestor lá, o diretor fez a descrição da vaga, e você vê uma das colaboradoras da empresa falou assim, nossa, essa vaga foi para fulana, né? Ele escreveu a vaga para fulana. E aí foi divulgado na intranet, nos quadros de aviso, e a fulana não se inscreveu para a vaga. E aquilo, quando chegou para eu olhar, eu falei, ué, mas só isso que tem de currículo? Cadê fulana, beltrana, não se inscreveram? O que aconteceu, né? E aí veio o ponto, eu falei, eu quero falar com ela. Chama ela, porque eu quero falar com ela. E aí eu falei, por que você não se inscreveu? Ela falou, Glaucio, tinham 5 pré-requisitos ali. Eu só tinha 4. Nossa! Faltava 1. Aí eu olhei e falei, senta aqui um minutinho. Aí peguei a ficha dos outros colaboradores, todos homens, que tinham se inscrito. E aí eu mostrei para ela. Falei, fulano tem 1 só, ciclano tem 2, o outro tem... Mas eles se inscreveram. Quem vai te dizer não sou eu. Não é o currículo, não é o papel que está colado ali na parede divulgando a vaga. E aí eu chamei esses caras. Eu falei, por que vocês se inscreveram? A mesma pergunta. Porque eu já tinha uma coisa, faltavam só 4. Eu já tinha 3 coisas, faltava só 1. Então, para a mulher era, eu só tenho e para o cara só falta. Então, tem uma questão de olhar as oportunidades também dessa forma. Então, quando ela se coloca nesse lugar, e era uma pessoa extremamente competente, capaz, né? Se você olhar, você falava, ok. Quando você coloca nesse lugar de falta alguma coisa, a gente usa como desculpa, como bengala, para não dar o próximo passo. E aí tem um outro ponto também, né, que a gente olha sobre essa questão da mulher, que de uma forma consciente ela usa como justificativa, você falou da imagem do homem, quando a gente fala de bem-sucedido, financeiramente bem-sucedido, eu não quero abrir mão de coisas que são importantes para mim para conseguir estar no lugar que o fulano, o beltrano, bem-sucedido está. Porque a mulher tem vários papéis na vida, né? Então ela fala, eu não quero deixar de ir na festinha da escola do filho, não quero deixar de estar mais em casa, de estar presente para os meus pais, para os meus avós, arará. Então entra um ponto dela se colocar num pedaço de que, para eu ser bem sucedida financeiramente, eu preciso abrir mão de coisas que são muito importantes para mim, não necessariamente. Isso é verdade. Verdade, então, né? Isso pega para mim de uma forma que eu falo assim,
não quero adoecer, eu quero cuidar da minha saúde, quero cuidar da minha família, quero poder estar presente em outras situações. Então, ela sempre olha talvez um degrau a menos por conta de querer estar mais presente. Como se ela tivesse sempre que abrir mão, né, de alguma coisa. E você estava falando também nos bastidores, aí eu quero que o Otávio explane mais esse assunto, porque é a área dele, sobre o fato de, dentro de empresas, né, então você estava falando aí o exemplo da executiva que não se candidatou, mas quando a gente fala também sobre investimentos no sentido de funcionários, né, mulheres que são líderes, ou mesmo mulheres que não são líderes, como é que está esse cenário aí, Otávio? Eu quero que você comande aí, que é a área de gestão de pessoas, de crescimento, também vai estar muito nesse caminho. Ótima aí, tua pergunta. Ela já pode responder sobre mulheres, e aí depois a gente entra no assunto realmente do clima organizacional. Isso. Tá. O que eu tenho visto, né? Eu fui executiva de empresa num setor extremamente masculino, né? Porto não é um lugar onde a gente vê muitas mulheres. Então, eu era, na época, a única executiva, eu não tinha ninguém junto comigo e raríssimas pessoas em cargos de gestão abaixo. Então, sempre que eu olhei para a questão de investimento, eu olhei muito sozinha. E também tinha uma crença minha, né? Do tipo, pô, eles sabem sobre investimento, eu que não sei, então deixa eu investir quieta no meu canto. E aí, um dos pontos que eu comecei a perceber, a gente fez um projeto de mulheres nessa empresa, era um projeto de base para ingresso de mulheres em atividades operacionais, que eram 100% masculinas. Elas começaram e eu comecei a achar que elas precisavam de educação financeira. Mas a minha grande descoberta foi quando começaram a vir as coordenadoras, as gerentes, e eu falei, pô, vieram me apoiar, porque era um trabalho que a gente fazia voluntário, no sábado. E aí eu comecei a ver que elas também não sabiam investir. Então, hoje eu trabalho com muitas executivas de empresa, gerentes, diretoras, vice-presidentes, que ganham bem, têm bons salários, são super reconhecidas dentro da carreira delas, mas que não investem. E aí eu escuto esse não investe, não tenho tempo para parar para olhar isso, porque a mulher, quando ela vai investir, ela estuda, ela é mais dedicada a entender por que eu estou botando dinheiro aqui, né, se faz sentido, se não faz. Eu sou da área de humanas, então sou péssima com matemática. Eu usei por muito tempo esse discurso aí. Sou da área de humanas. Sim. Aí é super legal, porque geralmente tem uma engenheira junto e fala assim, eu domino matemática, e mesmo assim eu não invisto, né? Sim. Porque tem a ver com comportamento, né? Tem a ver com educação e tem a ver com referência. Quem foi referência para essas mulheres de investimento? Ninguém. Verdade. A gente teve referência da mãe que administrava bem o dinheiro, que administrava bem o orçamento doméstico, mas administrava. A gente não foi ensinada a multiplicar o nosso patrimônio. A gente foi ensinada a guardar. Guarda, você tem que guardar uma parte do seu salário. Então eu falo que a gente até teve um pouquinho de educação financeira. Você tem que guardar um pouquinho, você tem que botar na poupança. Você tem que ter uma reserva ali, porque se alguma coisa der errado, você não fica desprevenida, desprovida de recursos. Mas a gente não foi ensinada a multiplicar. E aí eu me via naquele papel, né? Falei, legal, eu invisto, mas eu não converso sobre investir. Quem é referência para mim em investimento? Como eu não conversava, eu não sabia nem quem era referência, nem mulher, nem homem, né? Porque eu trabalhei com muito homem e tinha muita gente investindo ali. E eu olhava e falava, gente, não dá. Até que um dia, num grupo de pessoas que foram estagiárias junto comigo, lá no início da carreira, eu ouvi a seguinte frase, se você tivesse falado sobre investimento com a gente há 10 anos atrás, hoje a gente não estava tão ferrada de dinheiro igual a gente está hoje. Então você foi, mas você foi sozinha. Você largou a gente. E ali aquilo me bateu de uma forma que eu falei, eu não posso deixar essas pessoas para trás. E aí quando a gente fala de uma empresa, a gente sempre fala, começa treinando as executivas que estão em cima, porque a mulher é generosa. Sim. Ela multiplica, né? Então ela começa a multiplicar, ela vai cascateando até chegar na base. Então, ela vai sugerir novos treinamentos para a empresa, ela vai conversar quando ela for fazer um feedback ou fazer uma devolutiva de uma avaliação de desempenho, ela vai conversar com o colaborador, com a colaboradora dela, como é que está a vida financeira, como é que ela está olhando aquilo ali, né? E aí incentivar a se falar sobre dinheiro dentro da organização. Então, o que eu vejo hoje é, nós temos poucas executivas que investem de verdade. E as que estão investindo, elas estão delargando isso na mão do gerente do banco, do assessor de investimento, do consultor, não está acompanhando. Ela acredita fielmente no que as pessoas estão dizendo para ela. E nem sempre ela conseguiu compartilhar todas as metas dela com aquela ou com aquele gestor, com aquele gerente, porque tem coisas que é muito nossa, né? Sim, só a gente sabe, né? A gente não vai querer abrir isso para uma outra pessoa que a gente não tem tanta intimidade. Então eu olho para essas executivas com muito carinho,
porque elas são, para mim, o potencial da gente realmente mudar o Brasil. Você estava falando, eu lembrei, antes de te passar a palavra, Otávio, eu estava lembrando Não, daquela... ela falou que trabalhou com muitos homens, aí você você também tem essa experiência, né? Desse mundo masculino, também eles acham mais fácil trabalhar com... Eu acho mais fácil. Então esse assunto é muito, muito contigo também, eu tô tranquila. Não, mas o caso que eu ia lembrar é daquela repórter, o sobrenome dela eu acho que eu não vou saber pronunciar, é Sherazade, alguma coisa assim, que era a Raquel. A Raquel, isso, que era a âncora lá do Jornal da SBT, que viralizou uma fala dela que ela recebia acho que 500 mil, e aí ela não conseguiu, inclusive, acho que ela estava na fazenda, ela não tinha conseguido comprar uma casa. E aí todo mundo falando assim, como né? que uma pessoa que ganha 500 mil não conseguiu comprar um imóvel, né? Então vem muito também desse lugar de talvez não olhar no futuro, não pensar como multiplicar o patrimônio. Ela não teve, acho que, referência. Sim. Às vezes você é a primeira pessoa de uma família a ganhar muito dinheiro, Sim. né? Recentemente eu trabalhei com uma atriz e a gente conversou muito isso, né? Ela foi a primeira da família a realmente ter contratos e uma remuneração mais alta. E ela me trazia isso, ela, Glaucia, mas como que eu não vou comprar a casa própria para os meus pais? Como eu não vou pagar a faculdade do meu irmão? Como eu não vou... E aí era assim, ela trabalhava ela falou, não faz sentido para mim eu crescer e não trazer as pessoas comigo. Eu falei, uma coisa é você ajudar, a outra coisa é você dar de mão beijada. Então são duas coisas distintas, né? E aí esse tempo passou, né? 7 anos depois a gente estava tendo uma conversa, ela falou assim, dia tal vai sair uma entrevista, eu quero que você olhe a entrevista, acho que você vai ficar orgulhosa de mim. Aí eu falei, tá bom. E a gente foi olhar e ela falou, olha, às vezes a gente dá as coisas de uma forma muito fácil para aquela pessoa, pra gente é muito difícil gerar aquele dinheiro. Aquela pessoa não dá valor e a gente acha que a gente está ajudando aquela pessoa e na realidade a gente está fazendo ela se tornar mais acomodada. Então em vez de ajudar, eu tô prejudicando. Por quê? Se um dia eu quebrar, eu quebro a minha família inteira, porque todo mundo depende de mim. Sim. E ali, pra mim, eu falei, olha, essa questão da referência, e ela falou, eu quero que todo mundo aqui tenha referência de, se eu conseguir, eles também conseguem. Então, ela foi fazendo essa jornada. Então, quando a gente fala, eu ganhava muito, mas eu não consegui comprar minha casa, tem também uma questão emocional, né? Da gente olhar como é que eu lido com dinheiro. Qual a emoção eu sinto quando eu olho para um dinheiro que eu nunca tive? Talvez eu queira me presentear de tudo que eu nunca tive, e olhar para todo mundo. Às vezes ela não tinha casa dela, mas com certeza ela ajudou pai e mãe a comprar. E aí vem a história do que eu fiz com esse dinheiro, Sim. né? E às vezes a gente precisa de alguém que tenha um pouco mais de clareza para ajudar essa pessoa a pensar. Não é fazer por ela, mas ajudar ela a pensar e se estruturar. Porque o tempo vai passar de qualquer forma, né? Verdade. E a gente não tem garantia que a gente vai continuar ganhando 500 mil todo mês, Exatamente. Né? É mais fácil não ganhar do que, de fato, continuar, com né? certeza, com certeza. Glaucia, vou contextualizar aqui. Eu sempre, nas minhas empresas de logística, empresa de concessionária de moto, de carro, distribuição de cerveja, todas as minhas empresas, isso vem de uma educação, de uma didática do meu pai, e que ele sempre fez isso e eu vejo que é realmente certo. Para o cargo de confiança, entenda, cargo de confiança é aquele que mexe com o dinheiro. Tá. Eu sempre coloquei mulher para cuidar. Olha. Porque meu pai dizia, meu filho, a teoria dele, né? Meu filho, mulher para mexer nisso aqui, para roubar, ela precisa de uma motivação gigantesca. O homem para roubar, ele pensa nele, ponto, acabou. Existem exceções, né? É o jeito dele, ele é da década de 40, né, 1940, então ele é o jeito dele. Só que realmente, das raras vezes que a gente tinha homem cuidando do financeiro, não vou dizer que a gente foi roubado. Eu vou dizer que não foi mesmo, mas eu vou dizer que era muito desorganizado. Uhum. A coisa não ia muito bem. E não tem aquele negócio de diz que, porque ele era dominante, ele não era conforme. Não é bem isso. Cargo de confiança mesmo, eu sempre coloquei mulher, e assim, das raras vezes que eu tive problema, eu disse, agora pronto, então já é que vai ser assim, não vou mexer. Até porque dinheiro é uma coisa muito sagrada, ainda mais na empresa. Também, né? Não que não seja sagrado com a pessoa, mas na empresa, você tem bilhões de coisas para resolver, para pagar fornecedor, e se faltar alguma coisa, você vai tirar de onde? Uhum. Então, eu sempre coloquei mulher. Nos cargos comerciais, nos cargos de gestão, também foi muito bom. Homem também consegue muito bem, mas eu vejo, que aí eu já vou entrar na pergunta, eu vejo que quando o homem ele é solteiro, mesmo que não seja cargo de confiança que mexa no dinheiro, ele não vai bem, sabe? Não performa muito legal.
já contratei homem gerente, eu tô vendo a cara dele aqui, divorciado, já contratei solteiro, já contratei um cara que chegou com a mulher, porque o Pará é muito bom. O Pará é bom de comida, o Pará é bom de, entendeu, de jogar, o Pará é bom também de festa, né? O Pará é bom de muita coisa. Então tem gente que vem de fora, casado, e separa lá. Chega lá e enlouquece. Meu Deus, estou no paraíso. É muito bom. Então a pessoa tem que ter muito, né, convicção, teve um casamento muito sólido, porque senão atrapalha. E eu tive. E aí não foi muito bem a gestão, sabe? O resultado não estava sendo muito legal. E eu costumo dizer que isso tem a ver com a energia do dinheiro. Vocês falaram muito da mulher aqui e tal, não tenho nada contra, inclusive eu tenho muito a favor, mas eu quero pegar esse ponto aqui porque nós temos homens nos vendo. Fala um pouco sobre essa questão de que o homem não está com uma família sólida. O homem que já tem idade para casar, acho que passou de 18, né? O homem que tem idade para ter uma família, o homem que não tem uma família, não quer dizer filho, mas pelo menos uma mulher, né? Como quem fala, o homem que não tem uma barriga, uma conta para pagar e uma mulher para mandar dele, né? É só menino. Então, realmente, porque ele pode fazer tudo, só que esse fazer tudo não é legal. Você precisa de disciplina, né? E quando você tem, nesses cargos de gestões, você tem esse histórico, né, de ter passado por muitas empresas e ter comandado muita gente, quando você vê que não está bem estruturado, eu digo, não, eu já passo lá no RH e falo, ó, prepara para a gente substituir antes que venha a bomba. Mas tá certo. O que você acha disso? Não, primeiro, eu acho que quando a gente tem uma liderança, né, uma parte na empresa, a liderança da empresa, com homens e mulheres, a gente tende a ganhar, tá? Por quê? Porque tem coisas, características da mulher que o homem faz um esforço muito grande para poder executar, que é a questão do cuidado, da questão do ouvir, de ser parceiro e tal. Ao mesmo tempo, às vezes a gente está num grupo de mulheres onde as mulheres, elas acham que para elas serem reconhecidas, boas gestoras, elas acabam indo muito, se masculinizando para estar dentro daquele cargo, para caber dentro do cargo. Mas, na grande maioria das vezes, elas chegam com todas as habilidades e as características femininas. Então, eu acho que tem um equilíbrio quando você tem homens e mulheres. Tem cargos que a gente vê que tem mais mulheres. E você vai olhar, você vai falar assim, normalmente, quando eu entrei nas empresas e a gente olhava mulheres, eu tinha mulheres no RH, eu tinha mulheres no jurídico e eu tinha mulheres no faturamento. As emissões de nota, toda a parte de faturamento. E eu lembro que eu falava com o CEO da empresa, que era meu chefe imediato, vamos dizer assim, eu falava, a gente deve ser muito perigosa, né? Porque a gente tem que ficar trancada dentro do prédio administrativo. Porque se saiu do prédio administrativo, é capaz de se enlouquecer, se jogar embaixo de um container, na frente de um caminhão, porque não é possível. Mas a gente via essa questão do detalhe, né? No jurídico, você tem que estar muito atento a detalhe, a lei está atualizada, a lei. No RH, tinha toda a questão do cuidado com o colaborador, com quem estava ali, com a preocupação. E o faturamento tinha essa coisa do focar e a gente só sai daqui quando acabar e vamos entregar o que precisa entregar. Mas eu vejo muito claro, quando você fala do homem solteiro, do homem casado, quando a gente olha a mulher solteira e a mulher casada, eu não vejo tanta diferença. Mas no homem solteiro e no casado, eu vejo sim. Vejo e a gente vê a questão do oba-oba. Quantas vezes eu cheguei na empresa e a gente ia fazer reunião, e você via um mudinho, quietinho. Eu falei, saiu ontem, virou a noite, tá aqui de ressaca, tá passando mal, tal. Não que não entregasse, mas a gente via, assim, de forma muito clara essa questão. E eu acho que tem uma questão muito do embate, né? Eu acho que entra muito nessa questão da competição, do embate, do fazer. E quando eu vejo um homem solteiro dentro de uma posição, a gente geralmente vê essa agressividade, não num sentido ruim, mas dessa coisa do competir, ele não tem o negociar, porque quando você é casado, você negocia com a tua mulher o tempo inteiro. Então você aprende a ter esse jogo de cintura também dentro da empresa, né? De negociar, de chegar, vou ceder agora para ali na frente eu conseguir uma coisa que é importante para mim. Eu não vejo muito isso, eu vejo muito essa questão do eu sou sozinho e a minha área vai sozinha e eu vou fazer, eu vou acontecer. E a gente sabe que uma empresa não é só um departamento, né? Ou só uma área dentro daquele departamento. Então eu vejo diferença sim, bastante. Glaucia, e também nas minhas mentorias, é uma mentoria voltada, eu tenho duas, uma mentoria voltada para delegar, para você saber comandar, saber contratar, saber demitir, saber também treinar. Isso é muito o papel do dono, do executivo, do empresário que está lá na frente. Eu vejo nas mentorias com o qual eu convido as pessoas para participar delas, dá muita mulher, né? Muita mulher significa dizer o quê, Otávio? Acima de 60%. Eu já vejo que é bastante. Até porque
Eu não falo como a Tamires, acertadamente, né? Porque é um nicho, e ela do marketing, não, ela dá aula sobre isso, né? Porque tem um nicho para você mandar. Então, o meu, assim, olha, o meu é só para mulheres, não, o meu é só para homens. Não tem nicho. O meu é para empresários da vida real que estão apagando incêndio para poder sair a empresa que manda em mim, para poder você comandar a tua agenda. Trabalhar mais, mas trabalhar de forma inteligente. Sim. Eu vejo mais mulheres investindo em educação do que homens. Apesar do meu convite, né, eu volto a repetir, a minha linguagem, a minha narrativa não seja atrativa para isso, né? Mas eu vejo, isso não me incomoda, só que me acende uma luz, porque é um mundo que eu não enxergo. Que você, a Tamires também, mas você é dessa área de educação, você é mulher, você dá mentoria só para mulheres. Por que a mulher, ela tem, para mim, né? Eu digo assim, eu digo por mim, olhando para o homem e mulher, eu digo, por que a mulher, ela é mais humilde, né? Para dizer, eu preciso aprender com você. Eu tenho a questão dela ser mais humilde e da questão dela ela achar assim, para eu ocupar aqui, eu preciso estudar mais. Eu preciso ter o conteúdo técnico. Então ela vai buscar esse conteúdo, porque ela parte do princípio que ela não sabe. Às vezes ela até sabe. Ela fala, nossa, mas eu já faço isso. Você começa a falar, ela fala, eu já faço isso. Não estou aprendendo. Ou, eu já faço isso, mas não sabia que era por conta daquilo. É meio instintivo, né? Tá ali, o sexto sentido da mulher. Então, tem essa questão dela achar que ela precisa provar, eu preciso ter o estudo para eu poder dominar isso aqui, ser respeitada, ser reconhecida, né? E a mulher, a vida inteira, foi colocada nesse lugar. Então, esse lugar é um lugar de conforto. Você não sabe, você não fala, você não pode. A gente faz um exercício no mentoria de autoconhecimento, que a gente fala muito assim, qual ano você nasceu? Eu nasci, vou falar a minha idade, gente, 1978. Legal, 78, como é que estava o Brasil? A gente ainda estava numa ditadura, né? Então eu falo que as mulheres da minha geração, né, que gira aí entre os seus 45, 50, vamos colocar aqui, são mulheres que nasceram numa época de ditadura. Isso mudou a minha vida, não porque eu nem sabia o que estava acontecendo no Brasil, mas e os meus pais, que eram quem estavam me educando? Então cuida com o que você fala. Olha, porque você é mulher, né? Cuida com o que você fala, você não pode falar qualquer coisa. Se comporta, não chama atenção, porque tinha um monte de gente desaparecendo, sumindo no Brasil. Era mais final da ditadura, mas eles presenciaram pessoas sendo mortas, sendo torturadas, um monte de gente indo morar fora do Brasil, os artistas iram para fora do Brasil. Então, quando a gente olha esse movimento de uma menina, né, pequenininha lá, que foi educada por pais que tinham uma preocupação por conta de um movimento, uma época de Brasil, até hoje a gente fala, será que eu posso falar? Será que eu posso levantar a mão e perguntar? Será que eu posso aparecer? Então tem essa questão e quem falava isso? Os homens. Muito numa visão, no meu caso, de proteger, de evitar uma exposição, né, não chamar atenção e não acabar acontecendo coisas piores, do que efetivamente de não dar fala. Então a mulher tem essa coisa do olhar e falar, será que eu posso? Será que eu preciso aprender alguma coisa para eu ir de uma forma mais segura e não me colocar em risco? Porque a mulher tem essa coisa de não se colocar em risco do ponto de vista físico mesmo, né? Integridade física. Então ela entra e fala, eu preciso dominar isso aqui, para eu me sentir confortável e aí exercer esse cargo de liderança, e que é mais fácil, né? Mulher liderar mulher. Agora, mulher liderar um homem tem esse questionamento. Como é que eu vou pegar um time só de homem? Como é que eu vou trazer isso aqui? Porque às vezes a gente tem funcionário homem que peita a gente como se eles fossem melhores, do tipo, você não tinha que estar aí. Então, tem uma coisa da humildade, mas muito voltado para ela buscar segurança, de dominar aquele assunto, de estar ali e se sentir firme para poder tocar naquele tema, né? Para coordenar um time, organizar um time e ter resultado. Porque a gente não tem resultado sozinho. Você pode estar sentado na cadeira de gerência, de diretoria. Se você não conseguir trazer teu time para trabalhar contigo, você não vai ter resultado. Então tem um ponto aí da mulher que vem essa coisa. E aí eu brinco, né? Quem nasce depois de 1994, Plano Real, Brasil campeão mundial, ganhou a Copa, tarará, um momento de otimismo. E aí essas mulheres de 1994, elas se sentem muito mais livres. Elas têm muito mais facilidade de falar, de levantar a mão, de dizer o que pensa. E aí a gente olha e fala, tá, mas o que aconteceu? Era outro momento de Brasil, né? Então era um momento muito mais, vamos dizer assim, livre, democrático, onde as pessoas poderiam falar, né? Então tem coisas que a gente não percebe, a gente não para pensar, mas que faz parte da nossa história. Lá de trás, você vai olhar e falar assim, tá, mas como é que foi a minha história, né? O que estava acontecendo aqui, pertinho de mim?
E eu sinto também que tem uma demanda reprimida, porque foi possível estudar e trabalhar um dia desse, né? Até os anos 50, a mulher ainda precisava da assinatura do homem para abrir uma empresa, por exemplo. Né? Até 88, a gente não era considerada igual aos homens. Pois a Constituição de 1988 é que diz: homens e mulheres são iguais perante a lei. Então pensa, quem nasceu antes de 88... Exatamente, né? Como é que e aí era? essa demanda reprimida, que eu acredito que é um sintoma, né? Que eu digo que é um sintoma, eu sinto que isso acontece, ela é muito disso. Só um dia desse a gente começou realmente a participar de igual para igual no mercado de trabalho, na educação, para estudar e tudo mais. A gente vê as novelas de época, né? Eram poucas mulheres que poderiam ir para São Paulo, para a Europa, para estudar. Então eu acredito também que tem muito essa demanda reprimida, que a mulher sempre foi proibida. E aí as mães que foram proibidas de estudar, por exemplo, passam para as filhas. Eu lembrei da minha avó, por exemplo, falando que o sonho dela era fazer enfermagem. Né? Então ela trabalhou muito para que os filhos pudessem estudar, porque ela não conseguiu. E aí a minha mãe trabalhou muito para que eu pudesse fazer uma faculdade, porque ela já fez a faculdade tarde. Então as mães que não conseguiram também lá atrás ter isso, elas vão passando esse legado, né, para as filhas, que aí as filhas vão, não, vou ter que estudar, tem que procurar seu lugar, que era o que a gente não teve lá atrás, né? A gente, quando eu falo como mulheres, eu vejo muito sobre isso, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta então para vocês Sim. duas. Porque eu quero solução. Sim. Não que vocês estão trazendo problema, mas até porque eu estou me colocando no lugar da audiência, o homem que está lá também fala assim, mas vocês estão muito falando de coisa. Bora falar de solução, até porque o homem também é casado, ele tem que falar para a mulher, ele vai trabalhar, olha, investe também, faz que nem elas, entra na mentoria delas. E falando da mentoria de vocês, que vocês falam mentoria para mulheres. Qual é a solução, Tamires, que você entrega para tuas mentoradas? E também a Gláucia depois responde. Qual é a solução que entrega? Com todo esse cenário, independente se tua mãe, ou teu pai, ou você nasceu nessa época, que a mulher não tinha igualdade e tudo. Agora, qual é a solução de que você vai comunicar melhor, vai trazer o teu marketing melhor para você e vai ganhar muito mais dinheiro e também prosperar na tua família? A solução, em termos de técnica, é ensinar como que ela pode se promover melhor. Mas, como a gente entende esse contexto todo que a gente está falando aqui, eu e a Gláucia, é um contexto que não se muda com uma mentoria só. Né? Por quê? Porque a gente está falando de raiz, a gente está falando de crença, a gente está falando de comportamento. Então, dentro da minha mentoria, eu estou trazendo cada vez mais parceiros que entrem nessas áreas comportamentais onde eu não tenho a competência técnica para fazer. Por exemplo, tem uma psicanalista que vai integrar o grupo, justamente porque quando eu comecei a fazer as mentorias, eu entendi essa crença do merecimento, porque eu estudo, pesquiso, mas não é a minha área. Eu entendi que muitas delas não queriam avançar, tinham medo de se promover, tinham medo de falar sobre si, porque acreditavam que não era o lugar. Né? Algumas têm o marido, que talvez tenha essa visão ainda um pouco lá atrás. Então, dentro da minha mentoria de marketing, eu aplico a técnica, que é como que ela faz para se promover, como é que ela faz para entender os produtos de forma sistêmica que ela trabalha, como é que ela identifica oportunidades de mercado, mas esses parceiros, eles vão destravar para que ela possa fazer tudo isso. Então, esse trabalho de olhar para dentro, de fazer uma autoanálise, de entender o quê, de também lidar com o desconforto de não agradar, lidar com o desconforto de ser, poxa, será que ela tá aparecendo demais? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema de aparecer demais? Não há problema nenhum. E também, e aí o ponto do meu método também é adaptar essa rotina de marketing à vida dela. Porque a mulher que é empreendedora, que é o foco da minha mentoria, ela já tem uma vida muito interessante, ela já faz muita coisa. Muita coisa. E as pessoas querem ver isso, né? Exatamente. Como é que ela dá conta? Como é que ela faz? Então trazer isso como forma de estratégia. Então traz isso para a tela, traz isso para a conversa como forma de estratégia para que você possa, enquanto você está ali na correria, você rende um storytelling, você faz um conteúdo, você conta sobre isso, você mostra a sua experiência como talvez gestora da família, como é que você gere a família, você pode gerir o negócio. Então tudo isso, se for alinhado à vida que ela já tem, ela consegue fazer o marketing de forma natural. As mulheres que eu atendo são mulheres, em geral, profissionais liberais, ou que estão começando a empreender ali, tem 1 ou 2 funcionários e que não entendem como é que elas conseguem. Então, eu entendo a rotina delas e faço também elas olharem para a rotina delas e falar assim, ok, como é que a gente adapta o marketing à sua rotina? Dentro da vida interessante que você já tem, dentro da experiência que você já tem, e aí esse suporte das crenças, do autoconhecimento, são feitos com parceiros, que inclusive a Gláucia ali, vamos conversar depois sobre isso, para que a gente possa ir ajudar.
né? E cada uma na sua área de competência, ajudar e ir destravando essa questão emocional, que eu digo que é 80%. Eu brinco muito que empreender é 80% emocional e 20% sobre técnica. Porque você tem que resistir, você tem que suportar, você tem que continuar. E a mulher, com tudo que ela já tem na vida, se torna ainda mais difícil, né? Uhum. E transição de carreira. Vamos falar de transição de carreira também, que a Vamos. Tamires também atende muitas mulheres em transição de carreira. Vamos. Acredito que você também atenda essa parte que ela fica nessa... pegando esse gancho. Sim. Ó, foi interessante você trazer isso, porque assim, na última turma do ano passado, da mentoria, nós estávamos com 4 pessoas que entraram não falando em transição de carreira. E a gente terminou o ano, terminamos 2024, com as 4 transicionando a carreira. Como assim, Glaucia? Você entra na mentoria para aprender a investir e você troca de carreira? Primeiro ponto, né? A gente, quando faz uma mentoria, a gente brinca, né? A mentoria não é terapia, mas é terapêutica. Faz você olhar para algumas coisas. E um dos pontos que a gente tem é assim, a mulher tem uma preocupação com a aposentadoria, né? Em relação a passar necessidade no futuro. Mesmo porque está vendo pai e mãe agora, o valor que se aposenta pelo INSS não é suficiente para bancar uma família, no padrão que a gente tem. Então, a mulher entra muito pensando nessa questão de ter um montante X para ter uma renda passiva complementar a uma possível aposentadoria do INSS. E quando elas chegam, a pergunta é, o que é aposentar para vocês? Porque quando a gente pergunta para a geração dos nossos pais, é parar de trabalhar. Aposentar é parar. Parei. Não vou trabalhar mais, vou viver de renda. E para essas mulheres é trocar de carreira. Para essas mulheres eu vou parar de fazer isso que me dá dinheiro, vou ter uma renda passiva e vou poder trabalhar com o que eu gosto. E aí entra a questão, o que eu gosto não dá dinheiro. Será que não dá? Será que eu preciso ficar num trabalho que eu não suporto, que me dá dinheiro, tarará, mas que exige demais de mim, para ter uma quantidade X de dinheiro para depois trabalhar com uma coisa que eu goste, e se não me der dinheiro tá tudo bem, mas eu já olho para esse segundo movimento, segunda carreira, segunda coisa, como uma coisa que vai me pagar menos. Essa é a leitura da mulher. O que eu gosto me paga menos. O que eu gosto não me banca, não me dá conforto, não me dá qualidade de vida. Então eu não posso viver disso. Sim. Então essa é uma das maiores crenças. E ali, essas 4 que transicionaram, eu lembro que uma virou para mim e falou assim, eu vou ficar mais 10 anos na minha empresa. Tô com 40 anos, Glaucia, eu vou sair com 50. Essa foi a conversa no onboarding. Aí eu falei, tá, mas por que 50 se a sua empresa só te aposenta, é uma empresa pública, ela é concursada, se ela só te aposenta com 55? Você vai sair antes de ter aposentadoria? Ela falou, vou porque pra mim deu. Eu aguento mais 10 anos. Aí eu falei, tá, qual valor você precisa para se aposentar? Não sei. Ela só sabia o tempo. Ela sabia o tempo e ela sabia que era uma coisa que ia ser muito custosa para ela, ia ter um esforço muito grande. E aí eu falei, tá, quanto... Aí a gente foi desenvolvendo. Quanto você precisa ter de renda? Eu gostaria de ter uma renda passiva, na época ela trouxe, eu gostaria de ter uma renda passiva de 10 mil, que eu consigo viver bem. Eu falei, você ganha muito mais do que isso hoje. Não, mas 10 mil eu consigo viver bem. Falei, tá bom. Então vamos levantar quanto você tem hoje. 2 meses depois eu falei, você tem dinheiro para você se aposentar hoje, e aí? E aí que deu ruim, né? Porque ela ficou mais 9 meses gestacionando essa decisão para pedir demissão e tomar a decisão de que agora eu vou descobrir o que eu quero. Porque ela falou, tá, tomei a decisão. E agora, Glaucia, eu faço o quê? Eu só ia pensar nisso daqui a 10 anos. Eu tive que antecipar e descobrir o que eu quero. Eu falei, você não precisa ter pressa, você tem tua renda passiva, você se banca com esse valor. Porque a gente descobriu que ela conseguia gerar uma renda muito superior a 10 mil. Mas se ela ficar com a cabeça vazia, né, por conta que é isso, ela estava nesse problema, nessa questão. Eu falei, o ser humano sempre reclama daquilo que ele não tem. Uhum. Ele tá trabalhando demais, reclama. Trabalhando de menos, reclama. E aí ela vai ficar com essa cabeça vazia, 45 anos? Ela tava com 40, tá 41 agora. Pois é, nova. E aí ela falou, eu quero experimentar. Por quê? Ela me trouxe assim, eu sempre quis trabalhar com pesquisa, mas pesquisa não dava dinheiro no Brasil. Então eu fui fazer meu pé de meia e talvez eu possa trabalhar com pesquisa agora, pensando que não vai ganhar dinheiro. E aí a pergunta foi, quando ficaram sabendo que ela estava fora da empresa ela já recebeu proposta de pesquisa fora do Brasil em alguns países. E aí eu falei, bem, então agora você vai ter que lidar, né? Você vai trabalhar com o que você gosta e ganhar dinheiro. Como é que é isso para você? Ela falou, eu vou tirar um ano sabático. 2025 vai ser meu ano para visitar, conhecer e entender. Então já foi para
Abu Dhabi, né, para os países mais da Arábia, já foi para os Estados Unidos, já foi para Portugal, para Espanha, e ela está olhando, está experimentando e está vendo o que ela quer, porque a gente também não precisa tomar decisão correndo. O dinheiro dá esse conforto. Quando eu tenho dinheiro para tomar decisões, eu posso tomar decisões mais assertivas do que aceitar o primeiro trabalho que aparece porque eu estou precisando de dinheiro. Então, quando a gente fala de transição de carreira, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que quebrar é: eu vou ganhar dinheiro em qualquer área que eu tiver, se eu for boa e me dedicar. Se eu realmente acreditar e me dedicar, igual eu me dedico para essa profissão, para essa outra que eu quero, eu vou ganhar dinheiro. Eu vou aprender. Porque a mulher tem isso. Você vai aprender. Não sabe fazer, você vai aprender. E eu lembro uma vez de uma conversa com meu pai, quando eu saí da área jurídica mesmo, né? Ele falou assim: como que você vai gerir o RH? Você não sabe nada de RH. Eu falei: eu também não sabia ser advogada. Eu aprendi a ser advogada, né? Fui lá, fiz 5 anos de faculdade, achei que agora tô formada. Não estava formada. Você aprende numa audiência atrás da outra, num aperto atrás do outro. Então, assim, a transição de carreira, sim, você se prepara financeiramente. Você não vai falar: tô de saco cheio, tchau, tô indo embora amanhã. Não é assim. Você vai se preparar financeiramente porque a primeira coisa que faz a gente desistir e voltar para o status quo é a falta do dinheiro. Então eu tenho que ter o colchão do dinheiro tem que estar ok. A minha dificuldade tem que ser outra. Tem que ser a vergonha da câmera, tem que ser a venda, tem que ser não o dinheiro. O dinheiro precisa, tipo assim, eu consigo me bancar, tipo 1 ano, 2 anos, até o meu negócio engrenar. Só que às vezes ela se sabota dessa forma. Tô de saco cheio, não quero mais, vou pedir demissão e vou transicionar de carreira, mas não tenho pé de meia aqui. Aí começa a apertar, ela volta a fazer o que ela fazia antes. Deixa eu falar com você que está aqui assistindo a gente nesse papo maravilhoso, que a gente tem um programa de educação onde a gente fala sobre a gestão de pessoas. O empresário, ele aprende muita coisa, mas lidar com pessoas é uma técnica. E eu não sou RH, eu sou empresário, eu converso de empresário para empresário. Digo realmente que se não for pelas pessoas, você não tem como ter uma empresa, a não ser que você tenha, como meu pai tinha, um condomínio de galpão, que ele tinha só um funcionário para cobrar os aluguéis. Acabou, não tem problema nenhum, sim, sabe? Ou então faz como a nossa amiga Glaucia falou aqui, vive de renda passiva, você não tem profissional. Agora, se você quiser ter uma empresa, você precisa saber que você tem operacional, muita gente lá. Você tem o tático, muita gente, muitos líderes, líder que lidera líder. Como é que você vai fazer? E você é o estratégico. E a gente fala com você para ter essa clareza de que o seu lugar é o estratégico. Não é vendendo porque você é obrigado a vender. Vender porque você tem prazer. Não é liderando ali, fazendo reunião porque você é obrigado. Faz porque você tem prazer de conservar a cultura. Então esse QR Code aqui você vai levar direto para a gente poder conversar com você sobre a gestão de pessoas. Mas é muito bom saber se comunicar, né, Tamires? Verdade, saber se comunicar e vender o seu negócio, principalmente, porque se não tiver venda, se as pessoas não conhecerem o seu negócio, você não vai conseguir pagar as pessoas, né? Isso aí. Então, eu tenho uma mentoria, se você é líder, se você é mulher, você está empreendendo, eu tenho uma mentoria de marketing estratégico, onde eu ensino a metodologia que eu uso para negócios em 8 encontros. A gente vai fazer no seu ritmo, na sua rotina e de forma muito prática. Então, se você sente que você faz muita coisa de marketing e não dá resultado, ou que você vai fazendo de forma aleatória, nessa mentoria, ao final dos 8 encontros, você vai sair de lá sabendo o que você tem que fazer todo dia, o que você tem que fazer toda semana e, principalmente, aprender a tomar decisões mais intencionais. Então, escaneia esse QR Code e vai direto para a nossa lista de espera, que em breve eu vou entrar em contato com você. Show de bola. Glaucia, esse negócio de transição de carreira me lembrou, eu sou uma pessoa que resume as coisas, mas desculpa se eu fizer e falar assim: Otávio, tu resumiu demais. Mas sabe o que me trouxe? Foi o seguinte: quando a mulher tem dinheiro para escolher o que ela quer nessa transição de carreira, é parecido quando o cara tem um carro e ele não quer vender. Nossa, só aparece proposta boa. Só proposta. Não, meu amigo, não tá à venda. Não, mas eu pago X acima da FIP. Não quero vender, só proposta boa. Mas quando a pessoa tá agoniada, aperreada, ele faz qualquer negócio. É parecido com o que você falou, né? É exatamente isso. E assim, às vezes você olha, vou dar exemplo, né? Você olha pra pessoa e você fala assim: se essa pessoa estivesse empreendendo, fazendo isso por conta própria, ela estaria ganhando 4, 5, 6 vezes mais do que ganha como CLT. Mas ela não tem coragem de sair dali. Ela não tem coragem de vender aquele carro. Ela tá agarrada com ele ali, vai morrer com aquele carro ali. Aí, o que acontece? Passa um tempo, a empresa demite essa pessoa. Aí a água bateu lá onde não deveria bater. Bateu e ela fala: preciso me virar, preciso me bancar. E aí ela começa a trabalhar e ela realmente vê que ela é capaz e que ela gera aquele dinheiro. Aí ela fala: por que eu não vim de antes? Esse é o primeiro ponto.
Então, eu tenho pessoas que têm perfil e a gente olha e a gente faz essa pessoa pensar. Não são decisões fáceis de se tomar, são decisões de planejamento, né, para fazer essa transição. Ao mesmo tempo, eu tenho aquela pessoa que está de saco cheio do trabalho, do tipo de coisa que quer, mas você vê que aquela pessoa não tem habilidade para aquilo. Vou dar um exemplo para vocês muito claro. Não quero me aposentar, não quero parar quando eu me aposentar. Eu quero parar de fazer o que eu faço. Eu tenho alguns casos de funcionário público mesmo, concursado, que trabalha 30, 35 anos, se aposenta, pega o dinheiro todo da aposentadoria e compra uma franquia. Nada contra a franquia. Mas aquela pessoa foi funcionário público, ela buscou segurança a vida inteira, estabilidade a vida inteira. E quando ela decide empreender, ela decide empreender numa franquia porque ela acha que é mais seguro, mais testado. Só que ela não tem habilidade nenhuma empresarial. Nenhuma. E aí ela vem para cá, passa 2, 3 anos, sente que não vai dar conta daquilo e sai dali muito pior do que se ela tivesse pego aquele dinheiro todo, tivesse investido e tivesse vivendo da aposentadoria mais a renda do dinheiro que ela reuniu. Então, eu acho que falta um ponto, quando se traz o exemplo do carro, né? Da gente se olhar e a gente se entender. Entrar mais em contato com a gente. O que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os meus pontos positivos, os meus negativos, se eu vou começar a fazer um negócio novo, aonde eu sinto que eu tenho fragilidade, aonde eu vou buscar ajuda, quem pode me ajudar, quem já passou por um negócio assim e pode me ajudar. A gente não faz isso, a gente toma decisão emocional. Quando você falou 80% das decisões são emocionais, né, no teu caso, eu acho que é até um pouco mais no financeiro, Sim. Né? E aí as pessoas, eu sou muito conservadora, eu tenho medo de investir, aí eu falo, jura? Seu apartamento está financiado? Tá, em 30 anos. Legal, né? Então você é só conservadora na hora de investir, porque na hora de se endividar, você é corajosa pra caramba. Você fez um financiamento de 30 anos, você não sabe se você vai estar empregada durante 30 anos, a não ser que você seja concursada, Sim. Né? Então tem algumas coisas que a gente olha e fala assim, a gente não entra em contato com a gente. A questão do autoconhecimento, ela é muito importante. A coisa gera desconforto na gente, a gente tende a tirar a coisa para evitar sentir aquilo. Não entrar em contato do tipo, por que isso me gerou desconforto? Por que essa discussão com o meu chefe, com o meu gerente me gerou desconforto? Eu não entro em contato. É mais fácil eu falar, meu chefe é um sacana, um grosso, um blá, blá, blá. Eu falo de tudo dele, mas não assumo a minha responsabilidade. Ou não, ele até pode ter sido. Mas por que me incomodou? Me incomodou porque eu não consegui responder. Me incomodou porque eu não consegui fazer ele parar. Me incomodou porque eu não consegui dar um basta. Então tem um movimento muito interessante quando a gente olha dessa coisa do não quero vender, ou vendo a qualquer custo. Porque aí passa o aperto, ele vende a qualquer preço o carro. Ei, tu que lida com negócio de gancho, e eu não sei se tu faz isso, eu não peguei um criativo teu, mas por que todo educador financeiro, ele chega e ele pega o gancho de 3 segundos, os 3 primeiros segundos, que ele fala assim, se você é aquela pessoa que não suporta ver o saldo do teu banco lá, vem conversar comigo. Sim. Então, eu quero perguntar pra Gláucia, por que todo educador financeiro fala isso, né? Porque às vezes, né, vamos dizer assim, quando chega do dia 25, do dia 20, dia 25, 20, depende da situação da pessoa, realmente a pessoa, ela não quero olhar minha conta, não quero nem saber. Fala da questão emocional, né? Então, assim, todo educador financeiro já começa falando por aí porque toca no nosso coração, né? A gente que trabalha com investimento, com tudo, mesmo assim, pelo menos eu, falo por mim, às vezes eu não quero olhar com o meu saldo, eu só quero, passa aí no débito, mas aí vamos lá, passou, opa. Ótimo, que bom, se não der no débito, vai no crédito, mas eu não vou deixar de comprar, né? Tem essa questão emocional, assim, a maioria das pessoas não sabe quanto ganha de verdade. A gente ancora a nossa remuneração no salário bruto, só que não é o bruto que entra na conta do banco, é o líquido. Sim. Né? Eu ganho 20 mil. Não, na realidade você ganha 17,5, mas você está ancorada com 20. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo, a gente tem uma crença de que se eu não ver, não dói. Então eu não olho. Então, injeção. Se eu não ver, não dói, né? Que é bem isso. Então, assim, a gente tenta evitar a dor. Por quê? Eu sei que eu não deveria estar fazendo aquela compra, eu sei que eu não deveria estar entrando, ou eu já enfiei o pé na jaca até o dia 20, agora eu tenho as contas de verdade para pagar, e a gente se chicoteia do tipo, como você foi responsável? Assim, é uma conversa interna, né? De gastar tudo e agora tem conta importante para pagar e você não consegue pagar. Então a gente brinca muito assim, dar consciência. Qual é o seu salário real? Quais são as contas que você tem para pagar? Vou dar um exemplo para vocês que acontece muito com quem é CLT. Sair de férias.
pessoa acha que tá rica. Tô rica, tô pobre. Tô rica no mês que eu saio de férias. Quando eu volto, eu tive antecipação do salário do mês seguinte. Eu já gastei o dinheiro na viagem. E aí eu vou pro mês seguinte, em vez de eu receber os 20, eu recebo 5, 6. Meu Deus, tá errado. Bate no RH, porque a maioria das pessoas não consegue olhar o contra-cheque, o olerite delas. Não entende o olerite. Então, época de férias é um problema sério. Época de início de ano, porque a gente vai receber o mesmo salário, mas a gente esquece que a gente tem IPTU, tem IPVA, tem matrícula de escola de filho, tem material escolar, tem uma série de coisas, e o salário é o mesmo. Ela não entende que ela tinha ou que ter juntado dinheiro o ano inteiro, ou não ter gasto o 13º salário para poder pagar as coisas à vista. E às vezes eu começo errado em janeiro. Porque eu não tenho dinheiro, aí eu começo a parcelar. Eu parcelo IPTU, eu parcelo IPVA, eu parcelo o material didático da criança e não sei quanto, mas enfio o pé na jaca porque eu saio de férias em dezembro. Gastei um monte, já tô com um monte de coisa parcelada no cartão de crédito, de presente de Natal, de Réveillon, de roupa. Então vira um caos generalizado. Então, não querer olhar é não querer sentir dor, porque a gente acha assim, se eu não ver, não dói. Glaucia, tudo começou quando começaram a parcelar o Pix? Tudo começou Cartão de crédito, você pode pagar no Pix, como assim? Tudo começou, eu brinco, eu falo assim, gente, no Brasil, a gente tem um problema sério de educação financeira. De educação no geral, né? Mas educação financeira realmente falta. A gente vê pessoas muito bem-sucedidas, profissionais brilhantes, mas que não sabem administrar o dinheiro, não tiveram contato. Só que a gente, em paralelo a isso, a gente tem um problema, que é nós temos muito crédito disponível para pessoas que não sabem usar esse crédito. E aí, as pessoas começam a olhar e falam assim, eu não tenho dinheiro para comprar isso, mas eu posso parcelar em 10 vezes. Hoje, dependendo da tua situação, você consegue abrir conta num banco digital de hoje para hoje mesmo e tá com o cartão na tua mão. Eu tenho casos de pessoas que têm 3, 4 cartões de crédito, e se somar o limite dos cartões de crédito, dá 5 vezes o salário mensal da pessoa. E a pessoa vai passando. Ah, passou. Tá, passou aqui, passou ali. Não, mas eu tô fazendo um negócio, Glaucia, que é assim, eu tenho cada um vencendo numa data diferente, que aí eu consigo comprar e virar. Vai pagando um cartão com outro cartão. E aquilo me dá uma angústia que eu falo assim, tá, mas você recebe quantas vezes no mês? Ah, uma, às vezes 2, tem uma antecipação. 2. E por que você tá com 4, 5? E aí você perde o controle, porque aí eu não tô vendo. Eu olho a fatura, R$1.500, R$2.000, tá tudo baixinho. Soma tudo. Opa, e se tivesse um só, você ia estar vendo aquele número. Aquele número mais alto naquele 1 ia fazer você tirar o pé do acelerador. Ou pelo menos ia te dar consciência. Tudo que eu vou pulverizando, abrindo, vai me colocando no lugar de não enxergar a realidade. Vai me colocando no lugar de não quero entrar, tô anestesiado. Tá funcionando, não precisa entrar em contato aqui. Isso para gasto, isso para investimento. Eu também tenho um monte de gente. Abri uma conta no Sofisa porque tem um CDB assim, abri uma no C6 porque tem não sei o quê, abri uma no Itaú, abri uma no Inter, uma no Nubank. E você vai olhar para a pessoa e fala assim, claro que administrar suas finanças são difíceis, é muito difícil. Quantos extratos você precisa tirar para você enxergar o que efetivamente você tem? Se eu perguntar assim, quanto rendeu tua carteira? Ela não sabe. Ela não consegue ver, tá tudo assim, ó. Muita frente aberta. Também é uma forma da gente se sabotar. Mas não tem aquele negócio de separar os ovos em várias cestas? Não tem isso? Sim, mas não necessariamente em várias contas. Eu posso estar dentro de uma corretora e um banco, ou 2 corretoras, e eu estou separando em 2 instituições, mas dentro da corretora você tem várias instituições, né? A corretora, na realidade, ela é uma corretora. Ela faz o meio do caminho do produto financeiro com o cliente. Então, eu posso estar dentro de uma corretora e ter, sei lá, eu tenho CDB de 10 instituições diferentes da minha carteira, apesar da conta estar sendo gerida por uma corretora. Então, dá para você fazer desta forma. O que não dá é você sair abrindo 1 milhão de frentes e no final você não sabe quanto rendeu. Você não sabe se você está muito próximo do CDI, se você está abaixo, se... Às vezes a gente pega a carteira das pessoas e eu falo, tua carteira está pior do que poupança? E você acha que você está evoluída? Eu não invisto mais na poupança. Mas você abriu contas e foi deixando em coisas que estão te rendendo menos do que a poupança, que é isenta de R. E as coisas geralmente não são. Então, tem essa questão da gente olhar e falar assim, não entrar em contato só vai acelerar o teu ou endividamento, se você está endividada, ou a quantidade de trabalho que você vai ter que ter. Você vai ter que continuar trabalhando, porque você não usou o tempo. O tempo é um fator da equação do investimento. Você não usou o tempo a seu favor. Ele está passando. E você não está usando ele a seu favor. Você está deixando ele render pouco, porque você botou no lugar mal alocado, né?
Você estava falando aí sobre a questão do emocional, a gente conversou nos bastidores sobre... Porque estava rolando um podcast antes desse podcast nos bastidores, né? Mas a gente estava conversando muito sobre a base da psicologia financeira, né? E essa questão do empreender, eu digo que é 80% emocional. Porque por mais que você seja muito bom, por exemplo, na sua função como CLT, eu sou excelente vendedora, mas isso não garante que quando você vai empreender, você vai conseguir ter essa mesma performance dentro do seu negócio. Por quê? Porque exigem outras habilidades, que são essas habilidades emocionais. Então, muitas vezes você não consegue... Isso foi uma coisa que me cobrava muito no início, estou empreendendo há mais ou menos já quase 6 anos. Sozinha, já empreendi com outras pessoas, mas é outra realidade quando você tá sozinha ali, aí depois meu marido entrou para o negócio. Mas eu me cobrava muito assim, poxa, cadê aquela pessoa que estava lá na empresa que conseguia dar aquele resultado? E aí levou muito tempo para eu entender que o que me era demandado agora eram outras habilidades. Era justamente essa habilidade emocional, esse sangue frio, esse olhar mais analítico. E que, quando eu era CLT, eu não precisava fazer isso porque tinham pessoas que faziam por mim. Né? Tinha a área financeira, tinha a área de RH, tinha então... tem um problema com o funcionário, ok, eu vou falar com ele aqui, meu liderado, mas vai lá com o RH e o RH tem o seu suporte. Então, quando você vai empreender e você começa a fazer tudo isso sozinho, e aí o emocional que pega. Você está trazendo uma coisa que foi muito engraçada. Quando a gente começou a empreender, né, sempre trabalhei em empresas muito grandes, né? Então, assim, eu falei, uma coisa é administrar um orçamento de milhões, outra coisa é administrar um orçamento de 1.000, vamos dizer assim, né? E aí eu lembro que quando o meu marido veio, eu falei, você vai fazer o Empretec do Sebrae. Excelente curso. Você tá maluca, não sei o quê, você acha que eu não sei fazer e tá. Então ele foi fazer o Empretec. Pé da vida, mas ele foi. Sim. E aí ele volta e me conta o seguinte, eu tenho um projeto, a gente tem que fazer um projeto e na sexta-feira a gente tem que mostrar o resultado do projeto. Então a gente tem que escolher um produto, criar um produto e vender esse produto para a gente ver, fazer o planejamento, quanto eu consigo vender, por quanto eu vou vender, precificar e tarará, todos os conceitos que você precisa aprender e na sexta-feira a gente vai medir. Aí eu falei, que legal. E a gente estava morando em Santos, né? A gente tinha ido de Curitiba, tinha mudado para Santos. E aí ele vira para mim e falou assim, qual foi o produto que você criou? Ele falou assim, eu vou revender bombom, caixa de bombom. Porque ele adora chocolate. Sim. Falei, você já fez alguma coisa? Você tem alguma habilidade com isso, né? Bombom? Não, mas se tudo der errado, eu como os bombons depois. Aí eu, e qual é o teu plano de negócio, né? Meu plano de negócio é vender, acho que 30 caixas de bombom. E aí ele virou pra mim, isso em 2013, lá atrás, né? Aí ele virou e falou assim, só tem um problema. Eu preciso da sua ajuda. Eu falei, da minha ajuda? O que você precisa? Eu não conheço ninguém em Santos. Eu falei, eu também não. Como é que eu vou vender isso? Eu falei, não sei. Quem tá fazendo o Empretec é você, não sou eu, né? Se vira. Primeira vez na vida que eu vi um ser humano não dormir, porque ele dorme. Ele deita, antes dele botar a cabeça no travesseiro, ele já tá dormindo. E aí eu falei, olha só, a gente mora num prédio de 12 andares, tem 4 apartamentos por andar, você pode bater na porta de um por um. Você tá maluca? Eu falei, não, isso é teu negócio. Você tá com vergonha? Você escolheu vender bombom, não fui eu. Cadê tua lista de WhatsApp? Você pode vender e despachar esses bombons. Tua margem de lucro vai cair, teu resultado. Mas você pode despachar. Para onde você vai vender? Pro pessoal que tá em Curitiba? Então tem essa coisa da gente olhar. Aí você trouxe o exemplo eu era líder, tal. Deu um problema, conversei com o meu liderado, ele foi pro RH. Quem que vai pensar no treinamento pro teu colaborador? O RH. Sim. Mas quando você não tem o RH, você é o RH. Você vai conversar e você vai ter que fazer o papel de entender qual é o curso, como é que eu vou desenvolver esse colaborador, em quanto tempo eu tenho recurso para desenvolver ou não. Né? Eu lembro que a área de comunicação ficava comigo, eu tinha um especialista de marketing dentro da empresa. Eu tinha as ideias loucas, falava pro Beto, Beto, e o Beto trazia o troço pronto. Sei fazer. Quando eu comecei a empreender, eu falei, cara, cadê o Beto? Quem vai ser meu Beto? Você e eu. Então vai aprender a mexer no Canva, vai aprender a mexer em outras ferramentas que você não sabe mexer, vai aprender a editar vídeo, vai aprender a botar legenda. Então, é uma coisa que você fala assim, são habilidades que a gente realmente não tem. Sim. E que você olha e você fala assim, meu negócio não tá indo pra frente, o business do meu negócio é ensinar sobre investimento. Eu tô fazendo curso para aprender a mexer nisso aqui. Mexer no Canva, né? Não tô fazendo curso de investimento. Sim. E até cair essa ficha, eu já tinha feito uns 10 cursos sobre investimento diferente. E não era ali que eu tava precisando focar a minha energia, botar a minha energia. Era na outra parte. Era na parte de entender como é que o marketing ia funcionar. E nem marketing em si, né? Porque aí a gente vai falar de branding, vai falar de toda uma estrutura de conduzir. Então,
Eu lidava com marketing, mas o marketing quando você está sozinho é diferente. Sim. Eu lidava com financeiro, mas quando você vai fazer o teu financeiro sozinho é diferente. Eu lidava com toda a parte de recursos humanos, mas eu tinha um monte de colaborador embaixo de mim, especialista naquelas áreas. Tinha especialista em recrutamento e seleção, tinha especialista de treinamento, especialista de remuneração, né, que trabalhava lá de benefício. Então você olha e fala, cara, tá, eu tenho que fazer isso tudo. Cheguei ao ponto de falar, cara, estou aprendendo a emitir vale transporte. Falei, eu preciso realmente entender, antes de botar alguém aqui de novo para fazer, né? E aí eu lembro que eu continuava encontrando com os meus ex-colaboradores e falava assim, nossa, gente, eu valorizo demais o que vocês faziam, mas eu comecei a valorizar agora, que eu tô vendo que dá trabalho para fazer, não, eu brincava, entendeu? O comercial sempre tem briga com o financeiro, né? Não sei se é assim na sua empresa, mas comercial e financeiro e marketing sempre se odiavam. E eu tinha muita rixa com os financeiros, né? Porque eu tinha um perfil mais agressivo. Então, tipo assim, sabe, não me barra as coisas, me deixa fazer as coisas que eu tenho que fazer. O financeiro queria saber como, pra onde, por quê. E aí, depois que eu comecei a fazer o financeiro da minha empresa, eu falei assim, nossa, eu super entendo porque os financeiros são estressados. Porque o pessoal da contabilidade, eu tentando aqui meia hora, perdendo meu tempo, tentando emitir uma nota. Ó. Então eu falei, olha, se um dia eu julguei vocês, me perdoem, porque eu entendo hoje o que vocês passam, porque realmente suga esses sistemas de governo que não funcionam, que não ajudam. E assim, a gente tá chegando ao final. Tem que ter a parte 2 sempre. Eu tô com várias perguntas aqui na minha cabeça, mas é bom assim, é bom sobrar do que faltar, e aqui, claro, aqui a gente nem começou a conversar. A gente vai fazer o segundo lá no meu podcast. Olha aí, a gente vai fazer a parte 2. Convite ao vivo, é assim. Ao vivo. Glaucia, a gente quer aqui dizer, assim, desde quando eu te convidei, eu sabia, né, de toda essa enciclopédia, assim, nossa, ela sabe de muita coisa, eu te conheço, a gente é colega de mentoria, Sim. Colega de mentoriais. É isso que eu ia falar, no plural. E é muito legal, porque quando a gente está nesse ambiente de aprender, de educação, está com o pessoal ao lado, esse é o network, né? Porque tem muitas mentorias, e tudo bem, que a pessoa fala, olha, você vai fazer network, você vai fazer negócio. Também rola, também é ótimo. Mas eu vejo que o melhor negócio é também essa troca de experiência, né? Essa confiança, e também quando você conheceu o Tamires, já teve ali, vamos dizer assim, já teve uma amizade, um convite, uma sinergia, então isso é legal. Isso que para mim é o verdadeiro network. Os negócios que são feitos porque assim, é um plus, né? O ganhar dinheiro, o fazer e tal. E pra gente eu não tive dúvidas, ela tem que vir para poder a gente receber a nossa audiência, receber essa cultura, o pessoal conhecer você. Então, quem não te conhece ainda, onde te acha, o que você transforma, qual o dinheiro que você empresta, qual é o tigrinho que você fala para não jogar. Então, diz aí, se apresenta, porque claro que eu tô brincando, se apresenta pro público então, aqui nessa despedida. Eu tenho 2 canais, que são os canais carro-chefe, né, da empresa, que é o meu Instagram, que é o @glauciacoutinho.oficial, porque a Glaucia Coutinho é uma cantora mineira, eu não sou essa pessoa, então é glauciacoutinho.oficial, e o podcast, que é o Muito Além das Finanças. Lá a gente fala, sim, de investimento, de organização, planejamento, mas a gente fala de coisas que o dinheiro compra ou que o dinheiro não compra, né? Então a gente fala bastante sobre comportamento. E a gente tem, o nosso carro-chefe, são mentorias, né, voltadas para mulheres, de investimento ou organização e planejamento financeiro. Porque às vezes eu estou numa fase que não adianta eu ir lá fazer mentoria de investimento, porque eu estou meio perdida, confusa, endividada. Então a gente tem 2 frentes dentro da nossa mentoria. Então assim, vocês me encontram ou no Spotify, no YouTube, no Muito Além das Finanças, ou no Instagram, que está ali realmente onde a gente está produzindo conteúdo, tal, e para ajudar as pessoas a olharem. E sempre falando muito, vocês não vão ver no meu Instagram, gente, sugestão de investimento. Porque eu acredito numa coisa chamada identidade financeira, cada um tem a sua. Então, vocês vão ver muito sobre comportamento. O que faz você ter sucesso ou não, né? E a nossa proposta é, como é que eu vou multiplicar esse dinheiro? Normalizar isso na mentalidade da mulher. De multiplicação, não de guardar, né? De deixar escondido. Vamos trazer à tona, vamos multiplicar, vamos mostrar que dá para fazer muito mais com menos esforço. Esse é o objetivo. Senhoras e senhores, Glaucia Coutinho. Eu gostei do nome, Muito Além das Finanças também. Já é autoexplicativo. Exatamente. Glaucia, foi um prazer conversar com você. Obrigada. A gente tem muita figurinha para trocar aqui nos bastidores depois. E muito legal a gente... Já que só pode entrar mulher, né, na mentoria dela, então você. Mas os maridos se beneficiam, os filhos se beneficiam. Então, Ayrton, é um convite para você também. Muito obrigada. E, gente, vocês que ficaram com a gente aqui,
até o final. Eu agradeço muito. Não esqueçam de assistir os outros episódios dessa série. Nós estamos, se você perdeu o início aí, nós estamos aqui no Espaço Joel J, gravando conteúdo em São Paulo, com convidados especiais que vão trazer aqui muito conteúdo pra vocês. Então, assistam os outros vídeos dessa série, estão na playlist. E, claro, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o like, porque esse episódio aí vai transformar a vida de muitas mulheres, de muitas pessoas. E acompanhar sempre, claro, a gente nas redes sociais, @duplapodcast. Mais alguma consideração final, Otávio? É isso aí, só siga a gente, acompanhe, porque esse é o movimento que gera movimento. O movimento de finanças aqui, esse episódio, nossa senhora, a partir de agora eu vou olhar meus tratos, sim. Cláudia, você quer deixar alguma mensagem final pra gente encerrar aqui? Eu queria agradecer e eu queria usar o que a gente trouxe aqui, que é, não adianta, gente, não entrem em contato, não entrar em contato não vai fazer a vida financeira de vocês melhorar, né? Então tome coragem e entre em contato com o que você precisa, porque aí sim sua vida vai andar. Obrigada. E é o seguinte, Glaucia, pelo amor de Deus, não deixa eu esquecer. Temos presente pra dar pra Glaucia. Temos verdade. dois, porque eu vim de brinquedo, eu trouxe um pra vocês. Eu vou dar o livro aqui pra Glaucia, o livro que eu fiz sobre Carta de um Sucessor, de que você precisa encontrar sua identidade pra saber quem você é, pra onde você vai chegar. Se você não souber a sua origem, pra onde você vai querer ir, porque muitas das vezes você precisa saber perdoar, saber deixar essas suas bagagens de lado. Então, Glaucia, pra você esse livro. Vou fazer de dedicatória já. Eu já pedi, eu falei, olha, se eu vou ganhar livro, eu quero com dedicatória. Eu agradeço, porque assim, ó, eu acompanho os bastidores desse livro, né? Então esse aqui, ó, vi quando tava lá, vai escrevendo, eu falei, Otávio, quando sai, né? Então já saiu, tá aqui lindo, vou ler. E a pergunta, né? Onde a gente compra esse livro? Porque eu tenho algumas sucesssoras que eu gostaria de presentear com o seu livro. Joia, tá no Mercado Livre hoje em Tá. dia, e também entrando em contato comigo no Instagram, a gente tem lá o modo de entrega também, faz a venda, entrega, o pagamento. Então, ou no meu Instagram, @OtávioDeOliveiraBR, ou no Mercado Livre. Tá lá, só Ótimo. colocar o nome, Carta de um Sucessor. Adorei. Eu vou dar o meu pra vocês fora, pra deixar não tirar o brilho do livro. Ela é Gente. super inteligente. Nossa senhora, Tamires, eu peguei tanto gatilho aqui que ela falou assim, ela vai falando, eu achei que ela é do marketing, não é de finanças. Ela falou, eu faço isso e tal. Comecei a fazer Muito curso além de das marketing. finanças. Hã? Comecei a fazer curso de marketing. Eu vi que a minha fraqueza estava aqui, parei de estudar finanças, fui estudar marketing para minha empresa andar, decolar. Tá andando, tá começando a chegar lá onde eu quero. Aprenda sempre na área em qual você não é forte, não é potencial, não para você esquecer daquilo que você é bom, mas é para você saber, para poder, né, liderar as pessoas. E até delegar, né? Aqui é só aula, não dá para parar também, não dá para encerrar não. Gente, obrigada, então. Escutem a gente no Spotify também, a gente sempre esquece de falar do Spotify, né? Mas Spotify está aí no trânsito, não conseguiu ver tudo e tudo mais, então, ou quer ver de novo, Spotify, a Dupla Podcast. A gente se vê no próximo. Tchau. Tchau.